Olá, seja bem-vindo à AquaLibercast. O áudio a seguir é um aprofundamento gerado pela nossa inteligência artificial com base nos estudos da nossa equipe de engenharia. Aproveite o conteúdo. Bom, bem no coração industrial do Brasil, a gente tem hoje operando fábricas que valem bilhões de reais. Sabe aqueles complexos gigantescos? Uhum, aqueles que ocupam quarteirões inteiros? Exatamente. A gente está falando de linhas de montagem totalmente automatizadas, tipo robôs de altíssima precisão operando em sincronia total. E muita inteligência artificial por trás. Exato. IA coordenando a logística de milhares de peças por minuto é basicamente o ápice da eficiência moderna. Mas olha, existe uma vulnerabilidade invisível aí. Uma falha quase aterrorizante que grande parte dessas mega operações compartilham. E que pouca gente de fora percebe. Pois é, se um único insumo, talvez o mais básico e, sei lá, o menos glamuroso de todos, parar de fluir, toda essa maravilha tecnológica simplesmente morre. Para tudo. Os robôs param, a produção congela e o prejuízo entra na casa dos milhões em questão de horas. Esse insumo é a água. É. E o que torna essa vulnerabilidade ainda mais crítica hoje é o cenário geográfico e regulatório que a gente vive. Principalmente em certas regiões, né? Sim, se a gente olhar para a região sudeste com um foco muito específico nos grandes polos de São Paulo e Minas Gerais, a situação está chegando num ponto de ebulição. Certo. E as fontes que baseiam a nossa imersão de hoje mostram bem isso. Mostram claramente. Porque, desde 2018, essas indústrias vêm expandindo suas capacidades de produção de forma assim muito agressiva. O problema é que essa expansão colidiu com uma realidade implacável. A conta de água subindo. Exatamente. As tarifas públicas de água estão sofrendo altas constantes. E, além disso, o escrutínio de órgãos ambientais tipo o DAEE Paulista e o IJAME Mineiro nunca foi tão rigoroso. Não dá mais para simplesmente abrir a torneira ou furar um buraco no chão de qualquer jeito. Uhum, a fiscalização está em cima. E é por isso que a nossa análise profundo de hoje vai mergulhar de cabeça nesse desafio hídrico. A nossa missão aqui é entender como a engenharia moderna uniu tecnologia de mapeamento subterrâneo e uma engenharia financeira super inteligente para transformar essa busca por água industrial. Uma transformação drástica. Sim, o que até pouco tempo atrás era, incrivelmente, um jogo de adivinhação, virou uma ciência exata. Existe um conceito no material que a gente estudou que define perfeitamente essa transição, que diz que entre perfurar o solo com dados e perfurar com esperança existe exatamente uma diferença. A previsibilidade. Isso, a previsibilidade absoluta sobre o retorno do investimento. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a ideia de uma corporação multinacional apontar o dedo para o chão e furar com esperança parece meio absurda. O que exatamente significa parar de perfurar às cegas? É uma mudança de paradigma profunda, sabe? Historicamente, avançar com perfurações pesadas, sem entender a física do subsolo, resultava num desperdício de capital assustador e infrações ambientais gravíssimas também. Nossa, A tal da perfuração baseada na esperança era a norma, por incrível que pareça. Eles iam lá, contratavam uma máquina, escolhiam um canto no terreno da fábrica e começavam a furar. só cruzando os dedos para achar água. Basicamente isso. Mas as indústrias de ponta estão fugindo desse modelo de adivinhação. E elas fogem disso mudando a ordem cronológica do processo. Como assim a ordem cronológica? O segredo está no que acontece antes de qualquer máquina pesada chegar perto da fábrica. Vamos pensar na medicina moderna. Tá. Nenhum cirurgião responsável abre o peito de um paciente hoje em dia para ver o que tem dentro e só aí decidir o que fazer. Deus me livre, não mesmo? Exato. Primeiro, faz-se uma tomografia de alta resolução, mapeia-se cada milímetro do problema e só então a intervenção cirúrgica é planejada. Na engenharia de recursos hídricos, a lógica passou a ser exatamente essa. Então tem um estudo antes de tudo? Isso. O primeiro passo agora é o diagnóstico prévio. Uma operação 100% remota, Peraí, remota? Eles investigam o subsolo da fábrica sem nem pisar nela? sem nem pisar na calçada da fábrica.
Os engenheiros criam um modelo conceitual cruzando uma vastidão de dados digitais. Que tipo de dados? Eles analisam perfis de poços vizinhos que já existem na mesma bacia hidrográfica, estudam o histórico pluviométrico, avaliam imagens de satélite, tudo isso para entender o relevo e as falhas geológicas da região. Ah, entendi. Tudo isso gera um mapa de probabilidade antes mesmo de o primeiro técnico colocar uma bota no campo. Sabe que isso me lembra? Para quem nos escuta, pensem no jogo de batalha naval. Boa analogia. Antigamente, essas indústrias jogavam batalha naval totalmente no escuro. Elas davam um tiro no tabuleiro, tipo, gastando milhões, perfurando um poço, torcendo para acertar um aquífero. E muitas vezes acertavam só rocha seca. Exato. Dinheiro jogado fora e precisavam tentar outro quadrante. Com esse diagnóstico prévio que você descreveu, é como se elas hackeassem o jogo e pudessem ver o tabuleiro do adversário aberto na mesa. Uhum. Elas já sabem em quais quadrantes os navios de água têm mais chance de estar escondidos. E o que é fascinante aqui é que esses modelos conceituais, baseados em dados reais, eliminam o fator sorte do planejamento financeiro. Totalmente. A decisão deixa de ser um palpite geológico e passa a ser uma estratégia baseada em anomalias e padrões comprovados por dados históricos. Certo. Mas aí entramos num gargalo físico que me deixa muito curiosa. Porque, tipo, uma coisa é ter a teoria e os dados de satélite da bacia. Outra coisa é fazer essa tomografia real lá no local. Aí é que o desafio começa de verdade. Pois é, num hospital, o paciente fica deitado, imóvel, numa sala isolada e super silenciosa. Mas na nossa realidade aqui, o paciente é uma fábrica gigantesca e caótica. E que não pode parar de produzir de jeito nenhum. Exatamente. Como é possível mapear o subsolo com precisão no meio de empilhadeiras, caminhões e linhas de produção trabalhando a todo vapor? Olha, essa foi por muito tempo a grande barreira. E a solução veio através do uso combinado de 3 tecnologias geofísicas altamente sofisticadas que conseguem enxergar através de todo esse ruído. Quais são essas 3? A primeira delas é a eletroresistividade, muitas vezes chamada de ERT, pela sigla em inglês. ERT. E como ela funciona na prática? O mecanismo dela é brilhante na sua simplicidade física. A equipe de engenheiros injeta uma corrente elétrica super controlada direto no solo e mede como essa eletricidade viaja lá embaixo. Isso gera imagens em 2D ou 3D da condutividade do terreno. Ah, e a sacada aí é que a eletricidade viaja de forma diferente dependendo do material que ela encontra, certo? A água deve conduzir a energia de um jeito muito específico. Precisamente. A água, especialmente se tiver minerais dissolvidos nela, é uma excelente condutora. Uhum. Já a rocha maciça oferece muita resistência à passagem da corrente. E os pacotes de argila têm uma assinatura elétrica totalmente diferente também. Então, ao mapear essa resistência em profundidade, a equipe consegue desenhar exatamente onde estão as fraturas na rocha que estão cheias de água. Caramba, parece mágica, mas é pura física. É pura física. E o mais impressionante, esse método consegue diferenciar água limpa de uma pluma de contaminação química. Como assim? Contaminação? Vamos supor que houve um vazamento antigo de solventes no subsolo dessa fábrica décadas atrás. A assinatura elétrica desse ponto muda completamente. Então os engenheiros sabem que ali não se deve perfurar de jeito nenhum para não puxar água tóxica. Nossa, então não é só um detector de água, é quase um mapa de integridade ambiental do terreno. Exatamente isso. Mas pensando como um engenheiro agora, saber que a água está lá é ótimo. Porém, se entre a superfície e essa água existir uma muralha de rocha dura e intransponível, o custo para furar isso vai às alturas. Sim, o maquinário sofre muito. A broca pode até quebrar, né? Como eles sabem o que vão enfrentar no caminho até a água? É aí que entra a segunda tecnologia, a sísmica MASW. Esqueça a eletricidade agora. O MASW trabalha com o som, com ondas acústicas. Ondas de som, lá no fundo da Terra. Isso mesmo. Funciona de maneira muito semelhante ao sonar que um morcego usa para se localizar no escuro. Ah, rebatendo o som. O equipamento envia ondas sísmicas para o solo e escuta como elas rebatem e retornam para a superfície. Dependendo da velocidade e da forma como essas ondas voltam, os engenheiros conseguem mapear com exatidão o topo do maciço rochoso, o que chamam de bedrock. O bedrock. Sim,
Eles desenham o perfil de dureza do solo metro a metro. Mas espere aí, preciso ser cética aqui. O conceito do sonar é perfeito na teoria. Certo. Mas vamos voltar para o cenário da fábrica. Imagine o chão de fábrica de uma montadora de carros ou de uma grande metalúrgica. Tem prensas gigantescas de centenas de toneladas batendo no chão a cada 5 segundos. O barulho é ensurdecedor. Sim, o maquinário vibra o solo constantemente. Como é possível que esse equipamento sensível, que está lá escutando ecos de ondas sonoras lá do fundo, consiga entender qualquer coisa no meio desse terremoto industrial? Parece que o sinal ficaria completamente inútil com tanto ruído. Olha, a sua dúvida é exatamente a mesma que muitos diretores de operações têm antes de autorizar o serviço. Eles acham que não vai dar certo. Pois é, parece impossível. Mas a resposta está no avanço brutal do processamento de sinais. Os equipamentos atuais não apenas captam o som, eles possuem filtros de frequência incrivelmente precisos. Filtros? É o mesmo princípio daqueles fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo que a gente usa em avião, sabe? Mas aplicados à geologia. Que incrível! Os sismógrafos são calibrados para ignorar as frequências exatas geradas pelas prensas e pelos motores da fábrica. Eles isolam apenas a frequência das ondas que eles mesmos emitiram no solo. Ah, então a máquina sabe ignorar o barulho da estamparia e ouvir só o eco dela. Exatamente. E além dessa tecnologia embarcada, existe um alinhamento logístico minucioso. A equipe de geofísica trabalha nas chamadas janelas de vibração e sinaliza rotas seguras que não interferem nas empilhadeiras. Então a fábrica continua produzindo a todo vapor, alheia ao mapeamento. Ninguém nem percebe que eles estão lá medindo o subsolo. Isso é fascinante. É tipo conversar numa boate lotada e conseguir isolar apenas a voz da pessoa na sua frente usando tecnologia. Uma ótima forma de visualizar. E, ouvindo você explicar esse mapeamento exato da rocha dura com o MSW, me ocorre uma coisa. Se eles conseguem desenhar em 3D exatamente onde a rocha firme começa embaixo da fábrica inteira, Sim. os engenheiros civis dessa mesma fábrica poderiam usar essa informação para outras coisas, não? Porque imagino que o maior pesadelo de construir um galpão novo é não saber a profundidade certa para cravar aquelas estacas de fundação. Você acabou de deduzir um dos maiores benefícios colaterais de toda essa tecnologia. Sério? Exatamente isso. Ao entregar o mapa do topo rochoso com o objetivo de encontrar água, a equipe de geofísica acaba entregando também o mapa estrutural mais preciso possível do terreno da fábrica. Nossa, O Departamento de Engenharia Civil da fábrica simplesmente pega esses dados e recalcula todo o projeto de expansão dos galpões. Se eles descobrem, por causa do mass sway, que a rocha firme está a 10 metros de profundidade e não a 20, como o projeto original estimava, por precaução, a economia de material deve ser gigante. a economia na compra de concreto e aço para essas estacas de fundação pode chegar à casa dos milhões de reais. Caramba! Então a geofísica muitas vezes se paga antes mesmo de a primeira gota de água ser bombeada. Muitas vezes sim. O estudo se paga só com a economia na obra civil. Isso quebra completamente a visão de que procurar água é só uma despesa. Mas olha, ainda tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça do subsolo, não tem? Tem o subsolo raso. Pois é. A gente achou a água com a eletricidade, mapeou a rocha funda com o sonar sísmico, mas e os primeiros metros de terra logo abaixo dos nossos pés? As fábricas são cheias de tubulações invisíveis. Um verdadeiro labirinto de canos. Imagina que a última coisa que o diretor quer é perfurar o chão para buscar água e acabar rasgando a rede de fibra ótica da empresa. Ou, pior ainda, acertar o cano principal de gás da fábrica. Isso seria um acidente catastrófico. E para evitar esse cenário desastroso, entra a terceira ferramenta investigativa, o Georadar, ou GPR. Georadar. Como ele entra na jogada? Ele faz uma varredura de banda ultra larga focada estritamente no subsolo raso. O objetivo do GPR não é achar o aquífero lá no fundo de jeito nenhum. Ele só olha a superfície. Isso, garantir uma zona livre de perigos dos primeiros metros. Ele detecta canos de plástico, galerias de esgoto antigas, fiações elétricas, rede de gás.
tudo isso criando um mapa 3D de alta resolução de toda a infraestrutura que já existe ali enterrada. O que, convenhamos, muitas vezes nem a própria fábrica sabe onde está, porque as plantas são antigas. Exatamente. Com esse mapa em mãos, a perfuratriz desce com total segurança, sem o risco de paralisar a fábrica por um acidente de trabalho ou uma explosão. Ok, então o pacote investigativo está completo. A gente varreu o raso com o radar, mapeou a rocha com a sísmica e encontrou a água lá no fundo com a eletricidade. Parece que o problema está resolvido. É o que muita gente acha. Mas é só o começo. Pois é, porque se a gente pensar de forma um pouco mais estratégica, descobrir a água é só a parte física da coisa. Uma indústria não precisa de água só para hoje de tarde. Ela precisa que esse poço produza, tipo, milhares de litros por hora todos os dias pelas próximas 3 décadas. E de forma constante. Como a engenharia garante que esse reservatório lá embaixo não vai simplesmente secar ano que vem? Ou então entupir as bombas e parar de funcionar? Essa é a transição vital que precisa acontecer entre a geofísica e a hidrogeologia. O mapeamento físico das rochas, que a gente acabou de falar, precisa ser cruzado com a dinâmica dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Sim. Não basta saber onde a água está parada. É preciso entender a transmissividade daquele aquífero. Qual é a velocidade que a água recarrega nessa bacia? Ah, se chover, quanto tempo demora para repor? Exato. Um dos problemas mais crônicos em poços industriais mal planejados é a incrustação precoce. O que seria isso? É quando os minerais se acumulam nas paredes e entopem as tubulações do poço muito rapidamente. Isso gera paradas de manutenção caríssimas para a fábrica. Entendi. E como a engenharia moderna prevê e evita isso antes de construir o poço? Através da modelagem de áreas de recarga potencial. Eles pegam todos aqueles dados físicos que coletaram e cruzam com a topografia 3D do terreno e os índices de chuva da região. Cruzam o subsolo com o clima de fora. Isso. O objetivo é escolher uma cota estratégica, um ponto específico no relevo onde a própria gravidade e o fluxo natural do aquífero trabalhem a favor da fábrica. Se o poço for posicionado nesse ponto de equilíbrio ótimo, as bombas industriais farão muito menos esforço para puxar a água para cima. Faz todo sentido. A natureza empurra a água para a bomba. E pensa nisso ao longo de 20 anos de operação contínua. Essa redução no consumo de energia elétrica da bomba representa uma verdadeira fortuna economizada. Olha, ouvindo você detalhar esse processo inteiro, tipo cruzar dados físicos com essas projeções de longo prazo e calcular riscos operacionais, isso me soa exatamente como o roteiro de uma fusão e aquisição no mundo corporativo, sabe? Um acordo de M&A. Como assim? É que, tipo, nenhuma empresa compra outra sem fazer uma auditoria financeira brutal antes, para descobrir aquelas dívidas escondidas, os passivos trabalhistas, e depois fazem uma projeção do mercado futuro. Verdade. E aqui, nesse nosso cenário hídrico das fontes de hoje, a geofísica é a nossa auditoria física, checando a estrutura do solo, procurando os esqueletos no armário, tipo os vazamentos químicos antigos. Exato. E a hidrogeologia é a nossa projeção de mercado da água, garantindo que o recurso vai ter liquidez no longo prazo. Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, a sua analogia do M&A é perfeita. E ela serve inclusive para o lado burocrático da coisa. Como assim? Porque no fim das contas, quem aprova esse contrato de extração de água são os órgãos fiscalizadores. O DAEE em São Paulo, o IGAMA em Minas Gerais. Eles não dão licença de perfuração baseada em achismos. O governo quer provas. E quando a indústria chega para pedir outorga com um dossiê completo, que cruza a eletricidade, a sísmica, o radar e a modelagem 3D de recarga da água, a conversa muda totalmente de nível. Imagino que sim. Deve impressionar. Sim, eles aplicam o que chamamos de raio de segurança para riscos antrópicos. Riscos antrópicos causados pelo homem. Isso. Basicamente prova ao governo que aquele poço que a fábrica quer abrir está a uma distância segura de qualquer antigo lixão, cemitério ou posto de gasolina da região. Ah, para não puxar a contaminação. Isso blinda o aquífero contra contaminações futuras. A junção dessas duas ciências cria uma prova de diligência técnica
irrefutável. Eu imagino que, com um dossiê técnico robusto desse nível, as agências ambientais aprovem os projetos muito mais rápido, o que costuma ser uma dor de cabeça burocrática de meses ou, sei lá, anos para a fábrica, Muitas vezes anos, sim. se transforma num processo bem mais fluido, porque a dirigência técnica é clara e transparente. Sem dúvida, os índices de aprovação disparam. O órgão regulador tem a segurança total de que a indústria sabe exatamente o que está fazendo e qual será o impacto real na bacia hidrográfica local. O risco ambiental é mitigado muito antes de o projeto sair do papel. Certo. Até aqui, a engenharia e a tecnologia resolveram tudo de forma brilhante. Sim. A gente mapeou as rochas, fugiu dos canos de gás, garantiu que a água vai durar décadas sem secar e deixou o governo completamente satisfeito com a licença. Uhum. Mas agora a gente esbarra na realidade dura, né? Uhum. Lá nas mesas dos conselhos de administração das empresas. É, a parte que dói no bolso. Pois é, porque erguer toda essa infraestrutura de ponta, trazer as perfuratrizes imensas, cavar centenas de metros, instalar aquelas bombas de última geração e ainda construir estações de tratamento de água enormes para purificar tudo, exige um capital inicial absurdamente absurdo. É um investimento gigantesco. E aí a minha pergunta é: como a diretoria da fábrica resolve a dor financeira desse investimento inicial? Porque, convenhamos, o objetivo primário deles ali é fabricar carros ou produzir embalagens de papelão, não é construir hidrelétricas particulares no quintal. É nesse exato ponto que a tecnologia habilita uma revolução profunda no modelo de negócios. Para resolver esse custo absurdo, entra em cena a engenharia financeira conhecida como água como serviço. O modelo WAS. Exato. Do inglês Water as a Service. Água como serviço. Isso soa tipo a assinatura de um software na nuvem, onde eu só pago pelo uso e não me preocupo em comprar o servidor físico? E o princípio é quase idêntico a isso mesmo. O modelo baseia-se na ideia de que a indústria deve concentrar 100% do seu capital no seu core business, na sua atividade principal, que é a fabricar produtos. Faz sentido. O fornecedor da tecnologia da água, o parceiro especializado, é quem assume a responsabilidade total pela infraestrutura. E olha o detalhe, a razão pela qual o fornecedor aceita assumir todo esse custo é justamente a geofísica que discutimos. Ah, porque o risco de não achar água sumiu. Exatamente. Como o mapeamento avançado eliminou quase todo o risco de furar o solo e não achar água, o fornecedor tem certeza de que o investimento vai ter retorno. Entendi a jogada. Então, o próprio fornecedor arca com todo o CAPEX. O capital inicial da obra. Isso. O fornecedor paga pelos estudos, paga a perfuratriz, compra as bombas e constrói a estação de tratamento inteira do bolso dele. Peraí. Mas se eu sentasse na cadeira de um diretor de operações dessa fábrica, recebendo essa proposta, eu confesso que estaria suando frio com essa ideia. Sério? Por quê? Porque se a água é o recurso mais vital e crítico para minha linha de montagem, terceirizar a fonte inteira de água da minha empresa e colocar tudo na mão de um fornecedor externo não me torna, sei lá, totalmente refém dele? Se esse fornecedor falhar na manutenção, minha fábrica simplesmente para de produzir. Olha, essa é, sem a menor dúvida, a primeira objeção que surge nas mesas de negociação. É o medo número 1 dos diretores. É instintivo? Mas a estruturação moderna do contrato UAS inverte essa lógica de refém. Na verdade, a indústria se protege. Como? O contrato amarra o pagamento estritamente ao volume de água tratada que efetivamente chega na linha de produção e com a qualidade química previamente exigida no papel. Ah, atrela o pagamento ao resultado? Isso. A indústria não gasta um centavo na obra ou na construção. Ela apenas paga a conta da água no final do mês, baseada nos metros cúbicos entregues. Isso transforma uma incerteza geológica gigantesca numa despesa operacional fixa e altamente previsível, que a gente chama de OPEX. Ah, agora a engenharia financeira faz todo sentido. O risco da operação passa todo para quem construiu o sistema. Se a bomba queimar lá no domingo de madrugada ou se a água de repente sair turva, A indústria simplesmente não paga por aquela água não conforme. o problema passa a ser totalmente do fornecedor. E ele vai ter que correr de madrugada para consertar porque o lucro dele depende daquela água fluindo com a qualidade certa. Exatamente.
A diretoria da fábrica liberta o seu balanço contábil das amarras, Uhum. aquele capital imenso que ficaria imobilizado e travado em infraestrutura de pulso e bombas, é liberado. É o que o mercado chama de zero capex. E com esse caixa livre, a empresa foca no que importa. Sim, pode investir na compra de mais robôs para montagem, investir em pesquisa e desenvolvimento, em expandir a produção, que é o que realmente traz lucro de verdade para os acionistas. É um arranjo muito inteligente. Mas, tipo, existe uma peça meio solta nessa engrenagem de confiança? Como a fábrica e os próprios órgãos ambientais, tipo o DAE, confiam na palavra desse fornecedor sobre a qualidade e a quantidade dessa água extraída? E o problema da auditoria? Sim, a gente sabe muito bem que relatórios de papel podem ser maquiados facilmente. Eles deixam algum inspetor com uma prancheta sentado na beira do poço 24 horas por dia anotando os medidores? Obviamente não. Então, como você garante que o que está escrito no papel é a realidade do aquífero, especialmente hoje em dia, para cumprir as metas super rígidas de SEG e de sustentabilidade ambiental? A sua pergunta vai direto no ponto crítico do modelo. Para que esse modelo de serviço funcione e exista confiança mútua verdadeira, é necessário automatizar a verdade. Automatizar a verdade, gostei do termo. E a resposta técnica para isso é a aplicação em massa da internet das coisas. A nossa conhecida IoT, Acoplada àquilo tudo. sim, acoplada a uma telemetria de altíssima precisão. Sensores avançados são instalados diretamente no poço artesiano e na estação de tratamento de água. O que eles ficam medindo? Eles medem em tempo real a vazão da água, o nível dinâmico do aquífero lá no fundo, o pH, a condutividade elétrica e até o consumo energético das bombas. Tudo automatizado. Tudo. E o mais importante de tudo, esses dados não vão para uma planilha de Excel no computador do fornecedor onde alguém pode alterar os números. Para onde eles vão? Eles sobem de forma criptografada e automática direto para a nuvem. Ou seja, ninguém digita absolutamente nada. O dado é bruto, gerado pela máquina e inalterável. Exato, o dado é a prova de fraude. A diretoria da fábrica ganha um painel em tempo real nas telas deles, um dashboard bonito, onde acompanha todo o insumo. E o fornecedor? O fornecedor monitora as bombas à distância para fazer manutenção preditiva antes que as peças quebrem de vez. Uhum. E o detalhe mais transformador para o meio ambiente, esses dados em nuvem alimentam automaticamente os relatórios de conformidade ESG e os balanços dos órgãos, como o da EE ou o IGAM. Facilita muito a vida do governo também. Totalmente. As agências governamentais não precisam enviar fiscais presencialmente de carro até lá para checar se a fábrica está extraindo mais água do que o permitido na outorga, porque o sistema é auditável e transparente por definição tecnológica. É brilhante. A tecnologia simplesmente cria um ecossistema de confiança automatizada entre empresa, fornecedor e governo. Esse é o grande ganho final. Sabe, o que você está me descrevendo hoje é a digitalização absoluta de algo tão rudimentar e milenar quanto tirar a água do chão. É realmente fascinante. Dando um passo atrás e olhando para o quadro geral dessa nossa análise, Sim, olhando de fora. o que fica muito claro para quem está escutando a nossa imersão de hoje é que não estamos falando apenas de métodos para achar água. Isso, no final das contas, é o de menos. Nós estamos vendo aqui uma verdadeira aula de resolução de problemas complexos no mundo dos negócios e da engenharia. Exatamente. A união de diferentes disciplinas. Isso. A forma como a engenharia de ponta pegou a física das ondas sonoras e das ondas elétricas, juntou com o conhecimento milenar da geologia sobre as formações rochosas e coroou tudo isso com a transmissão inalterável de dados em nuvem. Tudo isso para desarmar uma verdadeira bomba-relógio financeira e operacional na indústria. O risco hídrico é uma bomba-relógio, sem dúvida. Onde antes havia um medo crônico de paralisar a fábrica por falta de água e o terror das multas ambientais pesadas, a tecnologia chegou e trouxe um fluxo previsível e limpo. Fluxo de dados e, claro, fluxo de água. É o empirismo, aquela velha técnica da tentativa e erro de furar buracos aleatórios, não tem mais nenhum espaço na indústria moderna. Quando a gente cruza o mapeamento do subsolo com esses modelos financeiros inteligentes de serviço, nós literalmente convertemos a ansiedade gerencial em liquidez financeira e em sustentabilidade comprovada. E olha, entender o tremendo sucesso desse modelo na escala micro, nas fábricas individuais, Uhum. isso levanta uma questão conceitual
muito, muito mais profunda. Sem dúvida alguma. E é justamente puxando esse gancho que eu quero deixar uma provocação, um pensamento final construtivo para nossa audiência que acompanhou tudo isso aqui agora. Vamos tentar extrapolar essa ideia? Vamos pensar maior. Isso. Se a tecnologia atual, com os seus radares de banda larga, sua telemetria, sua internet das coisas, já permite monitorar, modelar e prever a saúde exata de um aquífero e o fluxo de água em tempo real embaixo de fábricas isoladas lá no sudeste do Brasil, qual seria o próximo passo lógico para a humanidade? É uma excelente pergunta. O que acontece quando a gente parar de pensar apenas em polos industriais fechados e começarmos a pensar em grandes bacias hidrográficas continentais? E se nós pudéssemos conectar num futuro próximo todas essas pequenas tomografias geológicas que estão isoladas para construir uma enorme malha conectada? Seria uma revolução. Imaginem só, uma verdadeira internet hídrica subterrânea em nível macro, global. Um mapa mundi da água profunda atualizado segundo a segundo em nuvem, prevendo e protegendo a saúde dos nossos maiores reservatórios antes que chegue a próxima grande seca climática global. A tecnologia e a inteligência financeira para fazer isso acontecer, hoje a gente viu que já existem. Já estão prontas. A grande questão que fica no ar é: quando vamos expandir esse tabuleiro da batalha naval para o mundo inteiro? Eu deixo essa reflexão para o pessoal que nos escuta. Foi um mergulho incrível explorar todas essas camadas da terra e da engenharia hoje. Esperamos que quem está acompanhando continue questionando e investigando esses sistemas invisíveis que movem o nosso mundo. Até a nossa próxima análise profunda. Gostou desse aprofundamento? Não tome decisões no escuro. Na descrição desse episódio tem um link direto para o nosso WhatsApp. Fale com a equipe da Aqualiber e garanta a segurança do seu projeto hídrico.